versos e poesias. Você está ouvindo Feitoria FM, a voz do Rio Grande. O programa a seguir é uma produção independente e está sob responsabilidade de seus produtores e apresentadores. Vestibular Unifil São Leopoldo. Primeira mensalidade apenas R$60 e as demais com até 50% de desconto. Mais de 20 opções de cursos para você. EAD Unifil, você já decidiu. Agende já sua prova no Polo, Avenida Feitoria 3312, em frente à Casa do Imigrante. Acesse unifil.br ou ligue 992920075. Pensou em cursos profissionalizantes? É no Instituto Like, referência em inovação e tecnologia para sua qualificação. Ótima localização e estrutura, ambiente acolhedor. Instituto Like, Avenida Feitoria 3312, em frente à Casa do Imigrante, bairro Feitoria São Leopoldo. Conheça nossos cursos profissionalizantes, informática e inglês. Vem crescer com a gente. Vem pro novo, vem pra Like. Ligue agora, 3783-4540. 3783-4540. Vem pro novo, vem pra Like. Bom dia a todos os nossos ouvintes, estamos aqui com mais um programa Guia de Carreiras. Hoje estamos aqui com os nossos convidados, Alan Cardino e o Rogério. Tudo bem? Em algum momento eu de repente vou te chamar de Roger. Não tem problema. Não tem problema, né? Muitos te conhecem por Roger. Grande prazer estar aqui contigo e com vocês aqui. Obrigado. Agradeço já vocês terem aceito o meu convite para vocês virem prazer nossa. Né, passar e dividir com os nossos ouvintes a trajetória, né? Então, o Alan Cardino, ele é juiz de direito aposentado, advogado e também empreende através do Instituto Sigma. Perfeito. Que é um instituto de coaching. Isso. Então, bom dia. Bom dia. E o Rogério, ele é sócio do pai, então, nesse Instituto Sigma. Isso aí. Multitarefas, né? Faço outras coisinhas mais, nós vamos falar mais à frente, mas... Isso. Até nós estamos falando, assim, do Instituto Sigma, porque mais à frente o Roger vai vir falar de outro projeto que ele tem. Né? Dia 6, né? Dia 6 de novembro. 6 de novembro, isso aí. Então, ele vai vir contar também desse projeto. Mas hoje a gente vai conhecer a trajetória, então, do pai, né? Saber como é que foi esse início aí da carreira, até chegar aqui, né? Até, então, decidir empreender nessa área aí do coaching e ter o instituto, né? Então, já fica aqui aberto para a gente já começar a apresentar, né? Seu vô divino para nossos ouvintes aí, falar quem é, né, essa pessoa que veio hoje aqui no nosso programa, inspirar outras vidas. Bom, em primeiro lugar aí uma boa tarde, aliás um bom dia, né, para todos os ouvintes aí, as pessoas que estão assistindo, né, a Juliana aí, prazer estar aqui na rádio, né, a gente poder conversar com os teus ouvintes, né. Olha só, eu me aposentei como juiz, né, e a carreira de juiz, e hoje, vamos dizer assim, está mais difundida na sociedade qual é a atividade da magistratura, é uma carreira extremamente desgastante, né? A gente lida com todos os problemas das comunidades, né? Então, tudo vamos dizer assim, fecha no juiz, né? Quando as pessoas não conseguem resolver sozinhas, vem parar no foro e o juiz tem que resolver, né? E a carga de trabalho ela é extremamente estressante, né? Embora seja apaixonante. Eu sempre tive a magistratura quase como um sacerdócio, assim, sempre foi uma coisa que me deu muita alegria. Mas quando eu cheguei próximo à aposentadoria, eu queria mudar um pouco, de ter outras experiências da vida, né? A magistratura ela seca um pouco a gente, porque tu não consegue ter uma vida social normal. O juiz, não, embora ele tenha vida social, ele não tem como ter uma vida social normal. Vou dar um exemplo, assim, eu gosto de tomar meu choppzinho, por exemplo, né? É difícil um juiz ir num bar tomar um chopp com outras pessoas.
porque muitas vezes isso coloca na cabeça do jurisdicionado uma ideia errônea a respeito do procedimento daquele magistrado, né? E eu comecei a estudar vários segmentos novos e a cair no coaching. Fiz um curso na Sociedade Latino-Americana de Líder Coaching e achei fantástico aquilo, porque muitas coisas que eu aprendi ali, se eu tivesse conhecido antes de ser juiz, eu teria feito provavelmente uma magistratura até um pouco melhor, né? Com mais conhecimento, com mais ferramentas para otimizar a minha magistratura. A partir dali, vamos dizer assim, aquilo ali foi o fio da meada, né? Eu comecei a fazer outros cursos, fiz cursos na Sociedade Brasileira de Coaching, fiz cursos na Line Coaching, fiz cursos na Dynamo Business, né? Ampliando então os meus conhecimentos. E ultimamente eu ingressei muito na área da análise comportamental, do perfil comportamental das pessoas, porque a gente tem visto que isso tem sido um diferencial para as empresas, tanto em produtividade como em lucratividade, desde que ela esteja preparada para saber como usar perfil comportamental, né? Então hoje eu sou Master Coach Comportamental, o Rogério também, e com isso nós podemos assessorar empresas nas contratações, podemos assessorar empresas na alocação das pessoas que já existem dentro da empresa, colocando-as, vamos dizer assim, nas melhores posições conforme o seu perfil comportamental, né? E podemos fazer análises comportamentais, inclusive para famílias, para pessoas que são curiosas. Eu gostaria de conhecer o meu perfil comportamental. A gente consegue transmitir para a pessoa qual é o seu perfil comportamental, quais as melhores funções que ela poderia exercer em qualquer atividade, né? Tu sabe o teu? O meu perfil? Comportamental. Comportamental? Eu sei. Então. Eu sei. Eu também tive a oportunidade de fazer um curso, né, na formação de líder coach para desenvolver equipes e tudo mais. Ótimo. Então, a gente tem um pouco de conhecimento na área, assim, né? Perfeito. E eu acho que, com certeza, é fundamental, né, esse treinamento, esse autoconhecimento para te saber se, de fato, tu faz aquilo que tu gosta, né? Exato. E é muito bacana, assim, eu ouvi o Alan Cardino falando isso, né? Porque a gente olha até que são coisas bem diferentes, né? Tu sair de um juiz, que tu tem que tomar decisões, né? Para, então, você ajudar pessoas a tomar decisões. É verdade. Né? Mas tu sabe que, agora olhando, aí eu tô falando de fora, né? Eu Sim. que acompanhei como família, né? Viver na casa de um juiz, vamos botar assim, né? Eu vejo que a maior preocupação de pessoas que trabalham assim, com cargos de extrema responsabilidade social, é justamente com as pessoas, né? Não é uma imposição de leis. Às vezes as pessoas têm uma visão de que o juiz chega lá, toca a lei, toca o ferro e não quer nem saber, né? E, ao contrário, o nível de consciência de pessoas que, enfim, procuram entender como a sociedade seria melhor, né, com organização, com leis, com etc., ela passa a ter um autoconhecimento, até de si mesmo, de dizer assim, puxa, eu queria isso para todos, não só para minha família. Eu queria o desenvolvimento de todos. Mas o desenvolvimento sem organização, sem leis, é moderno. Né? Sem conhecimento não existe, né? Então, eu vejo que a posição que hoje o pai está tomando relativo a mudar, assim, o eixo dele, não é diferente, né? Eu enxergo assim. Acho que tu vê que são coisas que caminham juntas. Assim. Só que, claro, Sim. de um lado do balcão, hoje de outro lado do balcão. Ou seja, antes ele era obrigado a receber as histórias das pessoas, dos convívios, etc., de uma maneira isenta, né? Que, obviamente, é um juiz, né? Ele não pode estar envolvido sentimentalmente ou com isso ou com aquilo, né? Mas mesmo o coach, e tu sabe disso, ele tem que separar a ânsia do seu cliente, ali, do seu paciente, até pode-se dizer assim, do que realmente aonde ele quer chegar. Porque muitas vezes uma pessoa te diz assim, não, eu quero ter uma empresa de sucesso, eu quero ser uma pessoa vitoriosa. Aí tu diz para ele assim, ok, e qual é a tua meta? Onde tu quer ir? Como tu quer ir? De que forma tu quer chegar lá? E a pessoa não sabe nada disso.
né? E às vezes ela vai ter que, na verdade, lutar contra ela mesma. Ela tem um sonho, não tem uma meta. Ela vai ter que lutar contra as suas preguiças, os seus procrastinamentos pessoais. Quer dizer, não é o coach estar ali, às vezes, dizendo para ele, cara, a ferramenta é essa aqui, mas o cara não usa. A pessoa tem que querer também, né? A Então, pessoa precisa querer. Eu acredito que seja a mesma coisa, só que de um lado do balcão hoje e de outro, né? Acho maravilhoso pessoas que têm essa capacidade social de se responsabilizar, né? E eu acredito também que tu tem que ter uma inteligência emocional, né, para conduzir um cargo. Perfeito. Com essa responsabilidade, né? Porque... Hoje, olha só, infelizmente o Brasil é extremamente burocrático, né? Eu hoje teria, assim, tenho toda a certeza para dizer que os tribunais, e não só os tribunais, o serviço público em geral, deveria, no concurso, colocar a análise comportamental como uma obrigatoriedade, né? Claro que a gente no Brasil lida com muitos problemas, como, por exemplo, as questões das licitações. Um gasto tal, precisa de licitação, aquela coisa toda, e isso engessa o funcionalismo público. Então, o que acontece? Nós fazemos um concurso. O concurso é impessoal. Então, entram pessoas com vários perfis comportamentais para a mesma função. Só que, muitas vezes, aqueles perfis não estão adaptados àquela função. Não são perfis que se desenvolvem bem naquela função. Então, o que acontece? Nós temos gaps de procedimento, nós temos gaps de produtividade, nós temos gaps de comportamento, muitos no serviço público, e nós estamos vendo aí toda essa enxurrada de corrupção. São pessoas que provavelmente seus perfis têm algum defeito, têm algum problema lá na origem, às vezes, inclusive, até do próprio crescimento, da própria família, do próprio meio onde a pessoa se criou, né? Mas temos essas limitações, então é difícil da gente conseguir resolver isso assim rapidamente, né? Mas nas empresas, o empresário é muito mais atilado, ele tem muito mais liberdade para decidir, e isso ajuda. Qual é a diferença? É isso que o Rogério falou. Antigamente, quando estava na magistratura, era eu que decidia. Então, em última instância, a minha palavra era que dava o rumo da história. Hoje não. Hoje é o empresário que tem que dar o rumo da história, mas eu dou para ele as ferramentas que fazem com que ele possa facilmente chegar aonde ele quer. Isso aí. Como foi as etapas para chegar até aqui, até tomar essa decisão e ter o instituto? Lá no início, quando você fez a magistratura, que você foi, né, decidiu ser advogado, isso foi algo que partiu o desejo de você ou porque tinha pessoas na família, foi a família que sugeriu essa profissão para você? Não, a advocacia é uma consequência natural, né? Porque juízes, promotores, procuradores, como eles têm já uma carreira jurídica, né? É muito mais fácil quando eles saem do serviço público ir para a magistratura, migrar para a magistratura. Até porque tem uma questão assim, se você parar 2 anos, você está obsoleto. Então, eu, para não perder o conhecimento que eu já tinha da magistratura, eu continuei na advocacia, né? Até posso dizer para vocês que quando eu fui me aposentar, eu pensei comigo assim, eu não quero estar concorrendo com colegas advogados que são advogados de profissão. Eu, na verdade, eu tenho a minha profissão, tenho a minha aposentadoria. Então, no meu escritório, eu recebo muita assistência judiciária, né, para ajudar as pessoas que precisam de um advogado e que às vezes não tem condições. A advocacia pública já está cheia demais aí, né, através da necessidade das pessoas, né? Então é isso que eu tenho feito. Mas essa migração, então, para a advocacia foi, vamos dizer assim, uma consequência, tá? Mas para o coaching ela está sendo. Porque assim como no coaching a gente concede ferramentas para as outras pessoas chegarem na sua missão, chegarem na sua visão de futuro, saberem que virtudes deverão utilizar para esse sucesso que elas estão pretendendo, a gente também, isso reflete na gente. Nós também estamos aprendendo. Cada vez que a gente faz um curso com um grande coaching, com uma grande escola, a gente também está aprendendo. Então nós estamos em maturação. E até mesmo com o coaching, né? E até mesmo com o coaching, porque muitos coaches nos dão devolutivos muito bons, nos dão feedbacks muito bons. E até mesmo com os próprios problemas que as pessoas apresentam, às vezes as dificuldades, não vou botar problema, vou botar assim as dificuldades. Ali com aquela dificuldade a gente é obrigado a ter uma questão criativa
né, dentro do processo, que faz com que a gente enriqueça também, né? Aprimore até às vezes, porque, por exemplo, tu vai lá num treinamento e tu aprende uma ferramenta, mas aquela ferramenta em São Paulo é uma coisa, talvez no Rio Grande do Sul seja outra, porque tem uma série de culturas aí envolvidas. Perfeito. Que se modificam de região para região. Então a gente sempre está aprendendo. Isso é uma das coisas mais interessantes e que atrai muito a gente, assim, né? Eu não sou coach, né? Não tenho formação coach, mas sempre trabalhei com pessoas. Sempre através da música, através da arte, desde escola, né? Eu tive muita dificuldade no colégio para manter a atenção no quadro, porque a minha preocupação era com meus colegas, né? Então, não desculpa minhas notas ruins, tá? Mas já mostrava ali um perfil comportamental meu, pessoal, que depois, com o tempo, eu vim a entender que a minha preocupação é em comunicar, é em estar com pessoas. Então, para mim, a minha grande preocupação é essa. A minha, vamos dizer assim, não é preocupação, a minha grande paixão, o amor é estar com pessoas, cada um tem o seu universo, entendeu? Eu consigo compreender isso. Então, dentro dessa mecânica, para mim, trabalhar com análise comportamental, além do autoconhecimento, que a gente está sempre se aprimorando, buscando, melhorar, né? Tá cada a gente vez... precisa estar em constante desenvolvimento. Evolução, todos os dias a gente aprende algo, né? É verdade. Exatamente. Se você parar, se a pessoa parar, pensar assim, não, eu já sei de tudo, eu já estudei o suficiente, é como o Allan Cândido falou. Vai ficar obsoleto, porque as coisas estão mudando muito rápido. Rapidamente. Isso é uma coisa que eu admiro muito no meu pai, que eu já falei para ele, né? Mas sempre exponho isso, porque é uma pessoa que, enfim, já teve uma profissão renomada, né? Poderia hoje estar aí em casa, poderia estar curtindo a vida dele, com a aposentadoria dele, e está sempre procurando uma forma de conhecimento, porque vocês não sabem, né? Mas eu sei. É uma pessoa que levanta 5h30, 6 horas da manhã, lê 2, 3, 4 livros por dia, né? Lê ali um capítulo, 2 de um, pega outro. Eu não tenho esse pique, entendeu? E ele tem essa energia admirável. Isso é questão assim. de perfil, tá? Sim, né? Isso já é uma questão de perfil, né? A gente sempre fala, né? Tem perfis e cada pessoa ela aprende de uma forma, ela vai assimilar também de uma forma diferente. Tem pessoas que gostam muito da leitura, outros já pela audição, né? Então Exato. Vai mudar, é perfil mesmo. O meu perfil, por exemplo, é de experiências em loco. Eu prefiro muito mais viver coisas do que ler sobre coisas. Mas nos Estados Unidos é assim, eu gosto de ir lá. Eu gosto de ir ali no bar da esquina, eu gosto de ver, de estar com as pessoas. Isso me instiga muito. Né? E como foi a decisão para serem sócios nesse projeto? Isso foi natural, porque a nossa família, graças a Deus, assim, a gente sempre foi muito unido, né? Eu tenho outro filho que começou essa história, que foi o que me trouxe mais para perto do coach mesmo, né? Que é o Ricardo. Ele é médico, né? E ele também se apaixonou pelo coaching, inclusive para aplicar na medicina, né? na liderança de medicina, etc., que é um dos, vamos dizer assim, dos nichos dele trabalhar, né? Então a nossa família sempre foi muito unida nesse ponto assim de seguir, né? E o Rogério, como ele é comunicador, né? A gente se dá muito bem, conversa muito bem, coisa e tal. A gente a gente acabou de dizer, vamos pegar esse rumo aqui. E já que nós estamos falando em perfil comportamental, Juliano, eu gostaria assim de falar especificamente para os teus ouvintes que são empresários, tá? Olha só, se tu pega uma pessoa que tem um determinado perfil e coloca essa pessoa numa determinada função e esse perfil não é adequado àquela função, o sujeito está perdendo dinheiro. Porque aquela pessoa nunca vai dar a produtividade que ele precisa. Segundo lugar, se a pessoa não está satisfeita porque não está adequado o seu perfil àquilo ali, isso é inconsciente, ela não vai falar, mas ela vai sentir. O que vai acontecer? Sim. Ela vai sair. Ele vai contratar outro. Se esse outro também não tiver o perfil, porque ele não tem as ferramentas para saber o perfil, daqui a 5, 6 meses ele tem que dispensar outro. Então, num ano ele dispensou 2 da mesma função. Isso dá um turnover, que é
Rotatividade. A rotatividade de funcionários muito alta e o empresário às vezes não sente isso. Isso aí eu sempre digo que é uma despesa oculta. Porque é aquela história assim, não me serve, bota para a rua. Mas ele não soma ali que tem que pagar todos os direitos trabalhistas, ele não soma que eventualmente aquele empregado vai para a Justiça do Trabalho e ainda arranca mais algum dinheiro dele, e ele não soma que ele tem que preparar outro funcionário para chegar na produtividade que ele precisa. É porque isso é uma curva, né? Sim. A pessoa não entra num novo cargo e já sai produzindo 100%. Então ela ainda vai levar de 4 a 8 meses para alcançar uma produtividade X dentro da empresa. Sim. E quando ela não alcança, ela roda de novo. Exatamente. E isso já passou um ano e o cara não conseguiu ninguém para dar a produtividade ideal. Então, quando se tem essa ferramenta da análise comportamental, principalmente para contratações e para alocações internas, né, em company, é muito efetivo esse relatório, porque ele dá para o empresário assim, a sustentação que ele precisa para saber, nossa pessoa para trabalhar nessa máquina é a pessoa certa. Inclusive diminui acidentes do trabalho nessas empresas que trabalham com máquinas, que trabalham com coisas que podem causar ferimentos, etc. Nós temos muitas empresas de RH no estado, na verdade no Brasil todo, né? Mas no estado nós temos bastante. Até vi um anúncio teu aqui de acho que vocês anunciam empregos. Sim, nós temos uma parceria com o Cine, onde nós divulgamos as vagas do Cine. Perfeito. E de algumas agências, que é uma forma da gente levar, né, o conhecimento para o nosso público, claro, né? Então, de que essas vagas existem. Muitas dessas agências ainda não trabalham através da análise comportamental, no perfil comportamental. O que acontece? Nós temos aí, provavelmente, uma alocação, por exemplo, né? A pessoa vai ser levada ao emprego mais pelo currículo. Ainda é o tradicional no Brasil. Quer dizer, tu chega lá, tu abre o currículo do cara, o cara tem faculdade tal, tem MBA, tem um monte de coisa bacana. Mas ele não vai ser demitido no futuro pelo currículo, ele vai ser demitido pelo comportamento. Porque é aquela história que a gente já ouviu falar, não adianta ter faculdade e não cumprimentar o porteiro, né? A gente brinca muito com isso, mas a verdade é que... E tem também aquele cara que tem 10 anos de experiência numa função, e aí vai ser chamado pela experiência, mas não sabe se ele não passou 10 anos infeliz fazendo aquilo. Exatamente. Fazendo o que estava fazendo, né? Perfeito. E aí não vai ser produtivo, né? Perfeito, exatamente isso. Isso é estatístico, né, Juliana? Isso já está provado, né? Assim, várias estatísticas. Olha só, o Brasil precisa passar por uma revolução ética e uma revolução de mindset, tá? Em 1920, quando William Marston criou o sistema DISC, né? Não que já não existissem coisas semelhantes, mas ele deu uma conformação científica, ele era um psicólogo, deu uma conformação científica e passou a aplicar isso no sistema corporativo, porque antes ninguém aplicava nas empresas. A partir dali, ele trouxe uma metodologia que permite ao empresário ter essa identificação. Mas no Brasil, isso está começando a ser usado agora. Ou seja, estamos em 2019 e de 10 anos, 8 anos para cá que começou realmente. E mesmo assim, posso garantir que 95% dos empresários brasileiros não sabem o que é perfil comportamental e por isso eles não aplicam, porque eles não sabem o que é e como é que vão aplicar aquilo ali. Né? E o que acontece? Tem alto turnover. Nós chegamos numa empresa que nos disseram assim, olha... O nosso turnover aqui está em 35%, 40%. Ou seja, a cada ano, de cada 100 funcionários, eles têm que trocar 40? Nossa, não tem como uma empresa dessa subsistir. Questões trabalhistas entram nesse jogo todo aí. Quer dizer, tem muita empresa que está quebrando por questões trabalhistas, né? Porque se tu tem 100 funcionários e tu troca metade desses funcionários num ano... As ações ainda estão acontecendo. Sem deixar de falar no tempo, né? Que é um dos bens mais preciosos que nós temos. Exatamente isso. O tempo. Então, como o Alan Cardindo falou, o tempo, você vai ter um tempo para ter que treinar novamente essa pessoa ou para buscar uma nova pessoa. Tudo isso entra também e isso custa muito caro, né? Com certeza. E o empresário tem a falsa sensação que demitindo é a solução.
É uma ilusão isso aí, entendeu? Tipo, não, vamos botar pra rua, o cara não tá servindo. Só que dentro da empresa, por exemplo, a pessoa tá há 2 anos lá na empresa, ele já conhece a cultura da empresa, ele já está adaptado aos horários, ao sistema, ele já conhece mais ou menos, então ele tem muito mais facilidade, seria muito mais prudente realocar ele. Exato. Do que simplesmente botar uma pessoa nova que não conhece o sistema, não conhece a cultura, de repente não vai se adaptar, aquele ali já está adaptado, ele não está ainda produtivo, é uma coisa. Mas daí então, de repente vamos fazer uma análise dele, vamos ver o perfil dele, e de repente ele se encaixa na máquina tal, ou no setor tal, e isso aí poderia realocar o talento, e a empresa não ter um custo trabalhista, não ter um custo de tempo. Treinar outra pessoa. Tem que treinar, exatamente. E a cada dia que passa, a gente escuta mais se falar da importância desse análise comportamental. Hoje vocês veem que ainda falta muito para mudar essa visão dos empresários? Infelizmente, sim. Veja bem, os empresários, e isso nós temos visto, por isso que eu estou falando em mindset, né? Os empresários precisam mudar o mindset. O empresário que quiser crescer e permanecer no mercado, ele tem que mudar o mindset. Quando nós vamos fazer agora um curso de analista comportamental aqui em São Leopoldo, dia 30, né, Rogério? 30 de novembro. 30 de novembro, na CIST, né? Nós vamos fazer um curso ali, e na verdade quem nos liga, muitas vezes são funcionários das empresas, o empresário não. Ou então o empresário diz assim, não, vou mandar a pessoa lá do RH fazer. Como se para ele aquilo ali não tivesse nenhuma importância. Ou seja, o empresário é o que menos conhece o perfil comportamental dos seus colaboradores. Como é que pode uma coisa dessa? É o que menos procura saber, né? É o que menos, então, busca o conhecimento. Exatamente. Deveria ser exatamente o contrário. O empresário deveria ser, não, eu sou o primeiro a fazer, depois vou mandar meus funcionários. Ou então eu vou com o meu chefe de RH e com o meu subchefe de RH e nós 3 vamos fazer. Por quê? Porque quando eu tiver um problema sério de comportamento na empresa, eu chamo essas pessoas que têm o mesmo conhecimento que eu tenho e vamos discutir como é que nós vamos fazer com aquela pessoa, como vamos resolver aquilo ali. Ou vamos realocar ela, ou vamos ter que realmente demitir. Às vezes não tem outra solução, tem que demitir. Mas quando tu diminui o turnover da empresa, tu já está ganhando dinheiro. Olha, nós fizemos um cálculo lá na Sigma, um funcionário com 1 ano, quando ele sai da empresa, ele custa para a empresa, em média, só nessa saída, considerando a próxima contratação e o tempo de aprendizagem. Um salário de 1.200, né? Hein? Um salário de 1.200. Um salário de 1.200, 1.300, tá? Né? R$7.000 é a média de custo. Isso aí o empresário não se dá conta. Entendesse? Sim. E não se dá conta até porque ele também não se prepara. Ele manda os funcionários dele se preparar e ele mesmo não se prepara, porque ele acha que o empresário está ganhando dinheiro dele, coisa e tal, tem o carro dele lá, o BMW, que todo mundo compra. Né? Só que ele tá perdendo para o mercado o principal capital, que é o conhecimento. Tá? Hoje tem 2 coisas que são fundamentais para qualquer empresário. É conhecimento e os seus colaboradores. O empregado hoje, o colaborador hoje para o empresário é realmente o seu capital. Não é a empresa, não é o que ele tem ali de móveis, de máquinas e não sei o que mais. Porque se não tiver gente capacitada para trabalhar naquilo ali, quebra. Quantas empresas enormes nós vimos quebrar aqui nesse país nos últimos 10 anos? Você pode ter certeza que tem por trás um problema de gestão de pessoas. Com certeza. É verdade, as pessoas não... É uma pena, né? Que as pessoas, os empresários ainda não vê que é um dos maiores bens, é o recursos humanos, né? São as pessoas. As pessoas, né? Com certeza. Eu escutei... E tem até uma... Desculpe eu te interromper, que eu me lembrei agora. Tem uma frase do Jim Collins que eu achei fantástica, que ele diz assim... O capital mais importante da empresa não são as pessoas certas. Olha só, então já houve uma evolução de pensamento. Antigamente não, o capital realmente é o mais importante, tudo bem, mas não é só o capital, as pessoas, é as pessoas certas. E agora eu acrescento em nome da Sigma, as pessoas certas nos lugares certos. Nos lugares certos. Compreendeu? Porque às vezes a pessoa tem, que nem o time de futebol. Nós vimos aí com o Palmeiras. Contratou todos os jogadores excelentes. Pode jogar em qualquer time do mundo, em qualquer seleção do mundo e não conseguiu ganhar nada. Porque talvez a gestão daqueles jogadores ali não estejam bem colocadas. Vou te dar um exemplo aqui que eu e o Rogério ficamos discutindo esses dias. O André do Grêmio, tá? Como esse cara não faz gol? O cara é centroavante e nunca faz gol. Aí nós começamos a estudar o perfil dele. Na nossa opinião, ele tem um perfil planejador. E esse perfil planejador não é o
perfil que decide. Ou seja, ali talvez o Grêmio tivesse que contratar um centroavante executor. Aquele cara que vai atrás do resultado. Messi. Um Messi. É meio caro esse, né, pro Grêmio. Mas tudo bem. Cristiano Ronaldo, esses caras são executores. O que a gente quer dizer assim, ó, é o foco e a determinação que a pessoa tem no resultado. O executor, ele foca o resultado. Então, por exemplo, assim, se o executor tiver que pegar a bola lá na zaga dele, driblar todo o time e fazer o gol, é o que ele vai fazer. Mesmo que as pessoas, mesmo que os colegas dele digam assim, mas tu é fominha, só tu quer driblar. Pra ele não faz diferença, ele quer fazer o gol. Importante é o resultado. E ele fez o gol. Um planejador, já um analista, já é outra história, já muda o processo mental dele, já é diferente. Ele já fica preocupado se tu vai achar que ele tá sendo egoísta, ele já acha que não era o momento certo de bater na bola porque não era bem como ele queria. Isso tudo muda. E tem também, né, vai mudando o perfil comportamental também, porque tem o natural e tem o adaptado, né? As pessoas também que vão se adaptando. Tem uma influência do meio aí. Nós chamamos de desenvolvimento de competências, tá? O perfil natural não muda. O que vai acontecer? Tu vai agregar competências ao teu perfil natural. Então vamos dizer assim, os perfis, existem 4 perfis. Todos nós temos os 4 perfis. O que acontece? Tem uns que tem mais um, mais outro. E tem outros que tem 2. E tem outros que tem 3, e raramente é considerado em torno de 2% os que tem os 4 perfis. Pode falar os 4 perfis? Posso. Na nossa metodologia diz que é executor, comunicador, planejador e analista. Cada um deles tem um comportamento diferenciado distinto dentro da empresa, dentro da família, dentro dos seus relacionamentos. Mas aí há, por exemplo, combinações de perfis, né? Então a pessoa pode ser, por exemplo, executora e comunicadora. Exato. Então ela vai variar, assim, dentro desses perfis, ela vai variar o seu tipo de comunicação em determinadas situações, e ainda há uma influência do meio que pode ainda mascarar um pouco o perfil dela, né? E aí a gente está fazendo o quiz do perfil comportamental, a gente vai saber então qual é o perfil natural dela e vamos ver até onde o meio está influenciando. Por exemplo, então meu pai é executor e eu sou analista. Então meu pai é um cara assim, afeito a resultados, ele não quer saber como, mas tu tem que tirar uma nota boa. E eu sou um cara que eu acho que eu quero me esconder no meu quarto, eu quero ficar sozinho, eu não quero falar com ninguém, eu quero estudar sozinho, do meu jeito, na minha metodologia. E ele está dizendo que não, que eu tenho que ir para uma aula, que eu tenho que ir para a rua, que eu tenho que fazer, que eu tenho que ir para a biblioteca, entendeu? Quer dizer, eu vou acabar com o tempo, porque eu estou em fase de crescimento, vamos dizer assim, pessoal, vou acabar sendo influenciado pelo executor dele. Então, em alguns momentos eu vou começar a fugir um pouco do meu perfil natural pela influência do meio. Mas eu sempre serei um analista, nesse caso, né? Sim, sim. Tá, então olha só, isso que o Rogério está falando aí, senhores pais, senhoras mães, isso é muito importante, porque quem tem adolescente em casa, via de regra, impinge no seu filho ou na sua filha o seu perfil comportamental e não respeita o perfil comportamental do adolescente porque não conhece. Então a gente, quando faz, por exemplo, perfil comportamental de família, nossa, a gente fica impressionado, porque daí o pai diz assim, nossa, eu estava agindo totalmente errado, agora eu estou entendendo por que ele ou por que ela ficou tão rebelde comigo, porque começa um conflito de perfis dentro do lar. E uma imposição do adulto, geralmente, né? E isso é outra coisa que é mudança de mentalidade. As nossas famílias são fundadas em cima de uma hierarquia passada e hoje isso não cabe mais. Os meninos, eu tenho uma netinha com 6 anos que lida melhor com celular do que eu. E nós já vimos assim, é executora nata. Então tem que saber como lidar com ela. O que nós fazemos? Quando a gente precisa que ela faça alguma coisa, estudar ou qualquer coisa, a gente dá um desafio para ela. A linguagem de comunicação com o perfil. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Esses 4 perfis, eles têm uma forma específica de comunicação. E é isso que os gestores, por exemplo, nas áreas corporativas, deveriam entender, que conhecendo o perfil comportamental dos seus colaboradores, eles vão conseguir dirimir, por exemplo, grandes problemas numa reunião, porque ele vai saber que ele está falando com um analista, ele sabe que tem um executor aqui, ele sabe que tem um comunicador ali, e ele vai conseguir, então, através desta informação, assim como os pais em casa, que tem um filho executor, tem um filho analista, vão conseguir dialogar de uma forma desenvolvida, né? Então isso faz com que tudo facilite.
é o que tu falou, informação é valor, né? A gente tendo a informação, a gente consegue gerir com muito mais facilidade. E como eu, assim, vou falar por mim, a gente escuta pouco, né? Falar que houve um processo de coach com pais e filhos. Não sei se vocês trabalham bastante com esse segmento, assim, mas eu vejo que seria muito importante se os pais começassem a fazer mais isso, né? Para poder entender o perfil do seu filho, o perfil comportamental, para não surgir esses atritos, né? O chamado coach de vida, o life coach, né, ele lida muito com isso, né? Nós temos um viés mais corporativo, porque o que nós percebemos aqui, né? Que as corporações brasileiras, principalmente as médias e pequenas, não têm nenhum preparo de gestão. Normalmente são pessoas que trabalhavam num determinado setor, aprenderam aquilo ali e resolveram sair para o seu negócio próprio. Só que eles, quando fazem isso, vão lá, pegam dinheiro no banco, ou pegam dinheiro com parente, coisa e tal, e abrem uma empresa legal, muito bem. Só que eles não se dão conta que o patrão deles tinha problema de impostos, tinha problema de aluguéis, tinha problema com funcionários, e isso vai cair nas costas deles e eles não têm preparo nenhum para fazer. Ou tem pouquíssimo preparo. Aí eles vão assim meio na intuição. E o que acontece quando eles vão na intuição? Começa a dar um gap ali, um problema lá, outro problema aqui, daqui um pouquinho eles não conseguem resolver. Outra questão que às vezes acontece, é bem menos o número de acontecimentos desse fato, mas acontece que a pessoa se dá bem. Chega um ponto que ele não sabe mais para onde é que a empresa vai. A empresa cresceu, mas ele não sabe para onde é que vai, porque ele não tem um planejamento, ele não tem uma visão de futuro para aquela empresa. Foi quase sem querer, sabe? Ele cresceu, mas ele pegou uma fatia, ele teve um insight de mercado, mas ele desenvolveu. E quanto às questões familiares que tu falou, das famílias não procurarem muito o coach, deveriam... né? A gente vê as pessoas procurando o coach life quando quer mudar... Desespero. Ou quando quer mudar de carreira, Isso. que daí não está se encontrando. Mas o grande coach das famílias foi, por muito tempo, e ainda é a igreja, né? As pessoas às vezes levam os seus problemas para o pastor, para o padre, para quem represente uma autoridade na questão vida, né? Sim. Porque tu olha para um pastor, tu olha para um padre, ou seja, uma pessoa, uma figura espiritualista, né? Ou que trabalha nessa área, tu imagina que aquela pessoa esteja adiantada em alguns pontos da vida, né? Vamos botar assim. Então a gente joga até a nossa responsabilidade para eles, muitas vezes, né? Porque tem pai que prefere dar um celular pro filho calar a boca, tem pai que prefere largar o filho no videogame o dia inteiro para poder fazer as coisas dele, e isso é uma irresponsabilidade que a gente está delegando para essas coisas, essas máquinas. Sim. Né? Porque naquele momento que tu devia estar na praça com teu filho, que tu devia estar lá sentado... Porque de repente tu está lá comendo um sorvete com teu filho, que tem 10 anos, e fazer uma pergunta para ele: filho... O que tu acha, assim, dos teus colegas? Como é que tu tá? Começar a fazer perguntas que façam ele a pensar sobre perdão, sobre até mesmo as questões da raiva, do amor, entendeu? Tem meninas aí que estão se desenvolvendo, que já estão apaixonadas, têm 6, 7 anos, são mais suscetíveis ao amor, ao encantamento, e que as mães vão lá e dão com um machado na cabeça. Tu não é idade para isso, tu não tem tempo para ficar falando dessas coisas. E não é a questão sexual, é a questão sentimental. Só que nós estamos colocando tudo no mesmo copo, misturando, e quando a pessoa chega lá com 20 anos, ela não sabe amar, ela não sabe sentir, ela confunde tudo, e daí dá a nossa sociedade aí com gente com depressão, querendo se matar, tomando remédio, delegando para computadores e Facebooks e tudo mais as responsabilidades que era da gente sentar e conversar. As pessoas não fazem mais isso com os filhos, não fazem isso com os seus companheiros, os filhos não fazem com os pais, né? Eu, graças a Deus, assim, eu tenho uma luz na minha vida, que é a minha questão familiar. Eu sento, eu converso com meu pai, com a minha mãe, eu tenho aconselhamento com eles até hoje, mesmo que eu tenha a minha vida, que eu tenha a minha independência, mas eu respeito a experiência e sei que o que ele vai me dizer vem de uma centelha divina positiva. Eu posso confiar, mesmo que eu não vá fazer, porque eu também tenho meu discernimento. Eu vou dizer, não, o pai falou isso, mas eu vou tentar por aqui. Inclusive até uma das perguntas na nossa entrevista é essa, né? Qual é o papel da família, né? Na trajetória profissional, nas decisões tomadas, né? É importante. Que é muito importante. Sabe que o Tony Robbins, ele criou o chamado vocabulário transformacional.
Porque ele se deu conta que nós achatamos os filhos, né, através de um vocabulário inadequado. O famoso, tu não vai prestar para nada, tu nunca vai ser coisa nenhuma, tu é um burro, tu é uma burra. Né? E às vezes até coisas piores, principalmente para as meninas, muitos pais dizem. Tira essa roupa, parece uma vagabunda. É, exatamente. Desculpa o palavrão assim, mas é que os pais, eles não têm noção, o peso é o que se tem diz. as palavras. Exato. É o que se diz todos os dias. Só que isso aí molda, né, o inconsciente da pessoa, tá? E quando molda o inconsciente, ele fica lá dentro. E o efeito pode ser o contrário. Então, em determinados momentos, aquilo ali, onde houver o gatilho, aquilo vai surgir. Ah, eu não presto para nada. Ah, eu sou burro mesmo. Ah, eu não sei o quê. Entendeu? Então, é preciso trabalhar essa linguagem, e aí que entra o Life Coach, é importante, porque ele consegue dar para o pai, para a mãe, para a família, a linguagem correta para lidar com essas coisas. Assim como os psicólogos também podem fazer, né? Mas dentro da análise comportamental, principalmente, essa capacidade de saber dialogar com o perfil do filho é muito importante. Isso é uma pergunta, nós já tivemos outros profissionais dessa área do coach, e é uma pergunta que até o Daniel fez para um dos convidados, que é: o coach substitui o psicólogo? As pessoas ficam nessa dúvida, né? Quer nos botar numa saia justa? Mas tem que perguntar, né, Dani? É que as pessoas às vezes confundem, né? Vejam bem, vamos colocar as coisas assim, ó. Coaching é metodologia. Coaching é metodologia. A gente trabalha com ferramenta, nós não curamos ninguém, nós não fazemos terapia, nós não trabalhamos com pessoas que tenham doenças. Veja bem, a psicologia é uma ciência. Ela lida com os nossos problemas de psique, né, com os nossos problemas de personalidade, tá? Agora, o coaching não. O coaching, tanto que o livro, né, o grande livro do William Marston é A Emoção das Pessoas Normais. Ele é o pai da psicologia positiva. A aplicação, por exemplo, da análise comportamental, da metodologia DISC, ela não foi criada para se aplicar em pessoas que estão com problemas. Ela foi criada para pessoas que estão buscando algo e que são normais. Por isso que a gente aplica elas na questão corporativa, porque vamos dizer que nós três estamos procurando emprego, somos pessoas normais, estamos querendo trabalhar, estamos querendo evoluir, então isso facilita. Né? Agora, já passou por um processo onde conversou com um psicólogo. Veja bem, nada impede que um psicólogo seja coach. Mas um coach não pode ser psicólogo, a não ser que ele faça a formação. Sim. Tá? Muita gente hoje, eu vejo às vezes um embate, né, entre essas profissões. Muitas vezes os psicólogos se sentem chateados com isso, muitas vezes os coaches se sentem chateados com isso. Eu não vejo incongruência nenhuma. Veja bem, num RH de uma empresa grande, via de regra, tem psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo vai lá fazer as entrevistas próprias da sua ciência para saber se a pessoa tem uma rigidez mental e que ele possa trabalhar naquela empresa. Já o coach, não. Ele vai lá para ver o perfil comportamental daquela pessoa, se aquela pessoa serve para aquela função. É muito diferente. O psicólogo pode dizer assim, não, esse cara aí 100%. Mentalmente, fisicamente, o cara está muito bem, está legal. O psicólogo, até através de alguns mecanismos, pode ver que a pessoa ficou nervosa para responder tal coisa, ficou insegura. Talvez ele possa traçar até um perfil ali de personalidade, né? Pelo gesto, pelo jeito que a pessoa sentou, pelo jeito que ela está falando, ela não olha nos olhos. Esse tipo de coisa o psicólogo vai dar. Tanto é que muitas vezes em empresas o psicólogo está atrás da pessoa do RH, só com a canetinha e só anotando. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, na imigração, quando tu vai fazer entrevista com o pessoal da imigração, para casamento, para tudo assim, o psicólogo está sentado lá atrás. Tu não pode falar com ele, tu não pode olhar para ele, ele fica só com a paletinha, com a planilha, só te caneteando. Chega no final, ele tem um perfil teu só do gesto, do jeito que tu falou, a roupa que tu foi, entendeu? Da mesma forma, nas entrevistas, o psicólogo se enquadra e claro, o psicólogo tem muito mais ainda a desenvolver ali. Mas a análise comportamental, ela é focada, entendeu? Nós podemos pegar uma pessoa para um determinado cargo,
eu preciso de um diretor para minha loja, que seja um cara assim, ó, pra frente, animado, forte, mentalidade forte, com um perfil comportamental. Nós podemos dizer para ele que dos 10 currículos que ele mandou, ter talvez 1, talvez 2 possam disputar aquela vaga. Exato. Importância, né? Pode o psicólogo dizer que a pessoa é rígida mentalmente, como eu disse, e o coach dizer assim, olha, não serve para essa função. Perfeito. Ela é sadia, está tudo muito bem, mas não serve para essa função, ela vai te dar problema. E normalmente, se a pessoa teima e contrata, vai ter problema. Né? Porque o perfil comportamental ele se sobressai. Né? Mesmo quando a gente desenvolve competências, como nós estávamos falando antes, né? Tu pode desenvolver competências. Vamos dizer, tu não é comunicadora, vamos dizer, no teu perfil. Mas tu é contratada para vir trabalhar na rádio. Tu vai ter que desenvolver competências de comunicadora. Isso não é fácil de fazer. O caso da Jordana. Sim, é o caso da nossa... Nós temos a minha neta, filha, que é a filha dele. Está fazendo jornalismo em Pelotas, e ela é analista, né? E agora ela está trabalhando na televisão. Né? Então ela está sendo obrigada a desenvolver competências de comunicadora. Pergunta, vai ser uma excelente comunicadora? Dificilmente. Porque isso pode desenvolver. Sim. Ela naqueles momentos ela até vai desenvolver, mas ela nunca vai ser aquele comunicador que, fora do perímetro da comunicação que ela é obrigada a exercer, vai ser comunicador. Uma coisa que tem que ficar bem clara, tá? Em todos os perfis, comunicador, analista, planejador, executor, todos os perfis têm perfis de sucesso. Exato. Não existe um perfil melhor que o outro, né? Um perfil errado, etc. Então, no caso da minha filha, por exemplo, ela pode desenvolver uma competência de comunicação e ser uma apresentadora de um telejornal. Competente, certo? Mas o que o pai está falando aqui, no caso, Alan, é a questão da naturalidade desse perfil. Então, ela, quando apagou lá corta aí, terminou a gravação, ela vai sair dele e vai continuar na lista. Uhum. Enquanto um comunicador seria dali, já falaria com câmera, já ia chamar o cara lá do bar, já ia, sabe, ele continua sendo um comunicador, né? Nós falamos, né, para os empresários aí ter uma visão diferente na hora de querer contratar. E o que nós diríamos para aqueles profissionais ou aqueles jovens que estão querendo entrar, né, buscar uma carreira, iniciando a sua trajetória profissional? Qual seria a dica que vocês deixariam para essas? Gerações é com o Rogério. Nós estamos estudando a questão das gerações, né? E assim, hoje para o jovem existe, através da questão de conhecimentos de mídias, né? Através do Facebook, Instagram, há uma mudança de mentalidade da juventude aí relativo a questões de trabalho. Hoje, por exemplo, a geração que está entrando no mercado de trabalho, ela está muito focada na questão de autossatisfação, certo? Então, por exemplo, assim, vamos dizer que eu tenho uma empresa e tu tens uma empresa. Eu ofereço para esse jovem 30 mil reais para ele trabalhar para mim, mas eu sou um porre. Eu sou mandão, eu não dou bom dia, eu mando ele trocar aquela roupa e ir para casa e trocar aquela roupa que está ruim, mas eu pago 30 mil. E tu oferece 5, mas tu é uma pessoa que traz para ele satisfação. Tu elogia o trabalho dele, tu corrige também, mas tu respeita a individualidade dele, entendeu? Hoje o nosso jovem que está entrando no mercado, ele vai preferir trabalhar contigo do que ganhar um salário maior. Ele não está buscando uma estabilidade temporal, como vamos dizer assim, as gerações mais antigas. O cara ficou 30 anos no mesmo emprego, me aposentei aqui, entendeu? Porque era uma mentalidade diferente, né? Eu não sei como é que é o mundo lá fora, eu não sei se tem outras empresas como essa aqui que me paga direitinho. O cara me xinga, mas ele me paga, né? Hoje a meninada pega um celular aqui e sabe que no Japão tem uma empresa igual a dele. Tem uma empresa aqui na cidade do lado, se comunica com o cara lá da empresa. E aí, assim também? Não é. Aqui na minha empresa... então por que o cara tá fazendo isso comigo, entendeu? Hoje nós temos aí grandes gestores que são mais novos do que as gerações de colaboradores. Então tu chega ali numa empresa de TI, provavelmente vai ter um rapaz lá de 20 e poucos anos que tá mandando no cara de 50. E ele sabe o que tá fazendo. Sim. Né? Ele tem conhecimento de causa da questão tecnológica, né? Mas está lá ensinando uma outra geração. Então, primeiramente, o pessoal assim, que está buscando entrar no mercado de trabalho é conhecimento. Né? Isso aí eu acho que não mudou em nenhuma época. Se você quer determinada área, especialize-se.
busque conhecimento, mas hoje é interessante também buscar muito o autoconhecimento. Por isso que nós estamos encantados com a análise de perfil comportamental, justamente por quê? Porque se contrata por currículo e se demite por comportamento. Mas a pessoa vai demitir o comportamento porque ela não se conhece, né? Porque se ela chegasse lá, visse que tá com um gerente lá, um diretor que é uma pessoa que ele não suporta, ele nem ficaria. Mas às vezes aguenta e o cara põe ele na rua depois porque ele também não está motivado, porque ele também não alcança a meta, porque ele também... Enfim. E uma coisa interessante nisso, sabe, Juliana? Os jovens investem em conhecimento. Tá? Os jovens e as mulheres, parabéns, tá? As mulheres investem em conhecimento. Não é incomum assim os jovens nos procurar para fazer o seu perfil comportamental. Sozinho, assim, eu quero fazer um perfil comportamental. E as mulheres também. Nós até formatamos um curso para noivos, né? Porque o que acontece? Nesse relacionamento humano, quando a gente se apaixona, via de regra, o amor, como a justiça, é cego, né? Então, fica muito mais fácil de tu não ver, né, alguns defeitos do outro, porque no teu inconsciente tu pensa assim, se eu ver e falar, eu vou perder o meu relacionamento, né? Então, o que acontece? Quando tu conhece o perfil comportamental do teu noivo, da tua noiva, tu dialoga melhor com esse perfil, a ponto de quando a gente casa, que é aquela história de misturar as escovas de dente, e a pessoa realmente começar a mostrar como ela é, qual é o seu perfil, e isso começa a dar choques já dentro do casamento. Sim. Se tu tem esse conhecimento, já sabe assim, bom, o fulano ou a fulana é assim, esse é o perfil dela. Então eu tenho que saber como dialogar com esse perfil e aceitar coisas que são naturais desse perfil. Por exemplo, o perfil executor, que o Rogério estava falando há pouco tempo, que é voltado para resultados, ele às vezes não entende que a esposa ou o esposo quer ir no futebol ou quer ir no salão, porque vai fazer o que lá? Vai perder tempo. Mas é o perfil da pessoa, tu tem que respeitar isso. A pessoa precisa ter esses momentos, né? E tem aquelas coisas também que fazem parte de tu desenvolver o teu perfil naquilo que ele não é, para ser mais semelhante ao outro. Por exemplo, se o teu cônjuge é comunicador e tu é executor, procura desenvolver o teu comunicador para tu conversar melhor com aquele perfil. Dialogar melhor. E o outro vai tentar desenvolver o de executor também para o mesmo fato. Né? Então veja como essas coisas se entrelaçam, mas elas têm uma solução no final. Nós temos até uma mensagem de uma audiência nossa aí, que ela está falando justamente sobre questão de relacionamentos, a da Pamela. A Pamela, né? Sim, eu ia fazer a leitura. Quero agradecer a Silvana, que está acompanhando o programa, e a Pamela Ferreira, ela deixou uma mensagem aqui, extremamente importante entender cada perfil comportamental para os relacionamentos. Uso o DISC para identificar cada perfil. Perfeito, Pamela. Exatamente isso aí. A questão toda aqui é uma questão de comunicação. Tem muito casal, muito amigo, muito colaborador com seus gerentes que tem problema de comunicação. Às vezes a pessoa tem o talento certo, as pessoas se amam, mas o problema é de comunicação, porque daí o marido fala, a mulher fica olhando, não fala nada, daí o cara fica bravo porque ela não fala. Daí ela diz, mas é o meu jeito. E o cara não entende que é o jeito dela, entendeu? Porque se ele conhecer esse perfil comportamental e se desse conta que o perfil dela, por exemplo, é analista, ele ia entender que, ok, ela não vai nunca me falar. Mas ela está entendendo o que eu estou dizendo. Então começa a mudar e até o temperamento nessa comunicação, né? Não quer dizer que as pessoas não vão ficar mais brabas, não vão ficar chateadas, mas muda a questão de embates por ignorância, vamos botar assim, né? Ignorância no sentido de não conhecimento. E nessa trajetória, nessa experiência que vocês tiveram com os clientes, vocês têm alguma situação que foi marcante, que vocês viram a mudança, assim, que foi algo que marcou? Bom, todas as mudanças são marcantes, né? Pelo feedback que as pessoas nos dão, né? Mas isso a gente sente mais no sistema corporativo. Porque no sistema corporativo, o empresário tem condições de nos dizer assim, puxa vida, olha, faz 6 meses eu botei 3 ou 4 funcionários só para a rua, quando antigamente eu botava 12, 14, 15. Consegue, né, se medir? Isso, consegue, com certeza que consegue. Nas famílias, o que a gente tem visto é um equilíbrio de comunicação que facilita e diminui
o número de, vamos dizer, a quantidade de choques dentro da família. Então isso causa mais paz na família, isso traz mais paz para a família, né? Nós já tivemos um caso em Novo Hamburgo, né? De um rapaz jovem que estava depressivo e querendo suicídio. Aí depois que ele fez, esse case veio para a nossa mão, né? Nós fizemos o perfil comportamental do pai, da mãe e dele. E aí descobrimos aí que existia um grande vazio de comunicação, porque o pai não entendia o filho não entendia o pai, quer dizer, aí nós vimos ali que o perfil comportamental resolveu muito disso, né? Claro, as questões de adolescência, de perfis, assim, não é um passe de mágica, não é uma questão matemática, não é 1 mais 1 igual a 2. Né? Nós estamos falando de relacionamentos humanos, de comportamento humano. E cada pessoa, às vezes, na tua frente, né, chega e diz, não, vou fazer tal coisa, vira as costas, ela não faz. Né? Tem pessoas que têm mais facilidade também da mudança, né? De mudar. Tem outras que não, né? E tem outras que não aceitam. Que é difícil a mudança para ela, né? Mas por amor, vamos dizer assim, as famílias e coisas, a gente tem visto assim que as pessoas estão buscando esse conhecimento e aliando isso aí a um sentimento, né? Até o Tony Robbins fala nisso, né? Mexa-se. Você tem que sentir, você não pode ficar ali duro, dizer, não, eu amo a pessoa. Não, eu tenho que amar essa pessoa com o meu corpo, com a minha alma, com a minha energia. Aí eu tô sentindo, senão eu sou um mero robô, né? Fico ali parado e tá, ok, legal. Não, se tá sentindo raiva, tem que exprimir raiva, mas se tu tá sentindo amor, expressa esse amor também, né? Essa é uma das dificuldades, por exemplo, dos analistas, né? Os analistas são pessoas que elas gostam de estar mais retiradas, mais sozinhas. Por exemplo, aqui no teu estúdio, um analista gostaria que tivesse uma parede, ele ficasse lá dentro. Já um comunicador odiaria isso. Eu gostaria de estar aqui, sentado na mesa, conversando, falando, provavelmente, né? Então, quando tu começa a conhecer isso, tu já sabe, assim, que a gente falou há pouco tempo também, quando o analista ele sente que ele é assim, ele tem que dar um passo, não é, fora do perfil dele para um outro perfil, desenvolver a competência de um outro perfil para ele poder se comunicar melhor com as pessoas. Para isso nós temos os PDIs, que é um plano de desenvolvimento individual, né? Que a pessoa pode, então... Porque, por exemplo, assim, qual seria o trabalho correto? Vamos dizer que pegamos lá a Joana. A Joana fez com a gente um perfil comportamental porque ela quer um autoconhecimento. Daí ela fez, a gente descobriu lá, enfim, que ela é executora, comunicadora, mas ela queria ser mais analista, ela queria ser um pouco mais detalhista, ela queria estar mais enraizada na questão do processo. Aí a gente faz um PDI para ela, que é um plano de desenvolvimento, aí sim entra o coach. Sim. Aí o coach vai trabalhar com ela, então, as necessidades dela. E ela vai desenvolver habilidades, né? Como a gente falou, ela tem um perfil natural, mas ela pode desenvolver, sim, habilidades e ter sucesso naquilo ali. Sim, eu posso dizer que é muito bom, que vale a pena passar por esse processo. Às vezes as pessoas me perguntam, na minha adolescência eu era muito tímida, falava pouco. As pessoas dizem, como é que tu fala agora na rádio? Sim. É que a gente vai se conhecendo, né? Vai desenvolvendo as competências. Exatamente. Então, assim, vale muito a pena passar por esse processo, porque às vezes a gente tem tanta coisa guardada dentro da gente, a gente pode fazer tantas coisas que não tem nem noção, né? Não sabe que pode fazer. Verdade. Então, você vê que a comunicação é uma coisa tão incrível que tem pessoas que fizeram grandes comunicações no mundo sem falar. Por exemplo, grandes pintores já motivaram, inspiraram milhões de pessoas pintando. Ele não falou nada, mas ele foi lá e pintou Van Gogh e transformou o mundo. Entendeu? Sim. Então, a gente tem que descobrir qual é a nossa comunicação. Qual é o nosso perfil e como eu posso usar o meu potencial dentro disso. Que eu posso ser um executor, mas nem por isso eu preciso atropelar as pessoas. Eu posso ser um líder servidor. Ou seja, eu posso ser um executor, mas trazer todo mundo comigo, conseguir buscar o potencial de cada pessoa e focar para um determinado resultado, né? Então, é isso que eu falo. O autoconhecimento e o entendimento dessas coisas é a grande riqueza do ser humano. Hoje, de 2 anos para cá, nós não fazemos mais business coaching sem que a pessoa aceite fazer perfis comportamentais. Porque nós vemos assim que nós falhamos no processo de business coach muitas vezes quando tu não conhece perfil comportamental, porque quando tu vai acessar a parte de lideranças do business coach, esta parte é fundamental, a análise comportamental é fundamental.
Estamos chegando no fim do nosso programa, já Poxa, passamos... que pena. Passou rápido. Muito rápido, né? O nosso papo tava muito legal. Assim, Mas poderemos voltar, né? Com certeza. Eu vou estar aí dia 6 de novo. O Rogério estará aqui, por isso que a gente não se aprofundou na trajetória profissional dele. A gente vai falar mais combinado sobre isso aí nesse programa. Mas quero já agradecer novamente, né? Vocês terem aceito o convite, vir até aqui, falar um pouquinho aí desse projeto, falar da trajetória. E eu tenho certeza aí que nós, de alguma forma, a gente vai inspirar também pessoas que estão nos ouvindo, né? Com certeza. Eu sempre falo, se eu conseguir inspirar uma pessoa, eu já ganhei o meu dia através do programa. Nós vamos deixar contigo aí essa informação que nós vamos fazer em São Leopoldo, aí, quando vai ser, horário, coisa e tal. Se os teus ouvintes quiserem, podem se referir a ti aqui na rádio e tu puder fazer o favor de endereçar para nós, né? Já falo, vai ser dia 30 de novembro, nós vamos fazer aqui na Assiste, né? Quero até mandar um abraço pro André Rota, né? Do República, meu chefe, meu patrão, meu amigão. E através dele a gente chegou na Assiste lá, né? Então hoje somos associados lá também. E vamos fazer então essa formação dia 30 de novembro lá. É uma formação de um dia inteiro, né? E depois ainda teremos mais 6 horas online com as pessoas que fizerem com a gente, né? E aí sim, aí é uma formação. A pessoa sai dali capacitada para aplicar a análise comportamental, seja num RH, seja numa empresa, seja pessoalmente, né? Então eu quero convidar os coaches da nossa região, convidar... todas as empresas, né? psicólogos, pessoas que têm né? interesse em perfil comportamental. Os psicólogos têm uma certa resistência à análise comportamental, né? Mas eu gostaria de lembrá-los que o criador do método DISC, né? É um psicólogo, né? Eu acho que também há necessidade aí de abrir a mentalidade para agregar mais, aprofundar mais o conhecimento, porque o psicólogo ele estuda sobre análise comportamental na faculdade, mas não foca nessa ferramenta como uma coisa decisiva, entendeu? E hoje nós estamos vendo aí no processo colaborativo, no processo até mesmo de autoconhecimento, que é muito importante. É uma ferramenta que ela, vamos dizer assim, acelera muito o processo. Então é muito rápido para a gente identificar perfis e até mesmo o que a pessoa precisa desenvolver. Isso aí. Se tiverem mais dúvida, quiserem saber mais a respeito, pode acessar através das redes sociais, né? Também nós temos a nossa página de internet, que é www.sigmatreinamentoempresarial.com, né? Lá vai ter todas as informações, lá tem a nossa página, tem sobre nós também, sobre o nosso trabalho. Pode acessar no Facebook, nós temos o Instagram também do Instituto Sigma e nós temos o LinkedIn também, né, para algumas empresas que estão lá que quiserem se conectar com a gente. Estamos às ordens. Então é isso aí, muito obrigado. Quero agradecer Ju. aos nossos ouvintes que ficaram conosco até esse momento e até o próximo programa, então, aí na sexta-feira. Muito obrigado. Muito obrigado à Rádio Feitoria. Obrigado. Rádio Feitoria FM, a voz do Rio Grande. Apoio Cultural. Para quem gosta de comer um churrasquinho durante a semana, vem pro churrasquinho do Rafa. Temos carne, frango, coração, carne moída, salsichão, queijo e pão de alho. Na Avenida Integração 1380, bairro Feitoria, em São Leopoldo. Trabalhamos com teleentrega através dos fones 982612518, 992312552 ou 991322569. Ligue e peça o seu churrasquinho. Fizemos festas de formaturas, aniversários, eventos comemorativos. Churrasquinho do Rafa, no bairro Feitoria, em São Leopoldo. Era solteiro. Atenção! Se você possui uma microempresa ou trabalha por conta própria, o programa de microcrédito Mão na Roda da Prefeitura de São Leopoldo pode te ajudar. É crédito para você investir ou ter capital de giro. Não precisa abrir conta e o pagamento das parcelas é via boleto. Ligue ou mande um WhatsApp para 99311-6166. Microcrédito é com Mão na Roda. Centro Administrativo, Prefeitura de São Leopoldo. Para você que procura um ambiente especial